tudo bem? Estamos aqui para o nosso último encontro do Escola da Fé, é o encontro número 25. Hoje nós vamos da questão 567 até a 598. Vamos tratar da vida de oração e também, de forma especial, sobre o Pai Nosso. Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, dando continuidade, à questão da oração, questão 567. Quais momentos são mais indicados para a oração? Todos os momentos são indicados para a oração, mas a Igreja propõe aos fiéis ritmos destinados a alimentar a oração contínua. Orações da manhã e da noite, antes e depois das refeições, liturgia das horas, Eucaristia dominical, Santo Rosário, festas do ano litúrgico. É preciso lembrar-se de Deus com mais frequência do que se respira. São Gregório Nazianzeno. O que o catecismo está dizendo para a gente é o seguinte: é possível rezar o dia inteiro? É possível rezar em diversos momentos do dia? É possível, né? Muitas pessoas têm essa prática de conversar com Deus o dia inteiro. Você está andando de carro e você está orando, você está conversando com Deus, você está fazendo alguma atividade, você está conversando com Deus. Mas é importante, por mais que você tenha essa prática de o dia inteiro ou em alguns momentos específicos do seu dia, né, enquanto está fazendo uma atividade, estar orando, tem muita gente que tem a prática do terço durante as atividades, né, até mesmo institutos religiosos, né? Ao longo do dia você vai rezando o rosário durante as suas atividades, exatamente para não distrair a mente, não ficar pensando em besteira, enfim. Não é? É sempre bom você estar com a sua mente voltada para Deus, conversando, rezando jaculatórias, né? Rezando o rosário, mas é importante também parar em alguns momentos, de preferência, né, reunido com a família e poder rezar, sabe? Fazer a sua oração de manhã cedo. Muitas vezes a gente acorda de manhã cedo, já quer pegar o celular, já quer sair fazendo atividade. Para um pouco, a primeira coisa que você vai fazer no seu dia, levanta, sabe, vai até o seu oratório, é no seu quarto, é em algum cômodo, é na sala, sabe, faz ali alguns minutos, sabe, de meditação, faz a sua oração. Aqui propõe a liturgia das horas, né? Você pode rezar ela de manhã, de tarde, de noite, pode rezar às 3 horas, se assim for, né? Nenhum leigo ele está obrigado a isso, né? Como os padres e os religiosos, eles estão obrigados a rezar todas as horas. A gente não está obrigado a rezar, mas é muito bom, é muito salutar, né? Você, se não dá para rezar as três principais, né? Que é de manhã, de tarde, antes de dormir, reza uma, sabe? Em família, melhor ainda. Entendeu? Reunir um tempo, se não dá para rezar todo dia o terço com a família, mas escolhe um dia, 2 dias que dê para rezar, reúne a família, reza o terço, sabe? Antes das refeições, faz uma oração. Antes de dormir, faz uma oração. Não dá para rezar as completas, não dá para fazer um exame de consciência, mas tenha o costume de rezar 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai, sabe? Um Pai Nosso, 3 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Ótimo, maravilha, mas a oração ela precisa estar inserida na rotina, né? E também é importante seguir o ritmo da igreja. Ou seja, durante a quaresma, durante o advento, eu vou puxar um pouco mais na oração e orações mais penitenciais, orações, né? Eu vou fazer exames de consciência diários, né? Um pouco mais elaborados, um pouco mais minuciosos, entende? É Páscoa, então vamos celebrar, vamos colocar a nossa vida de oração em júbilo, vamos ornar o nosso altar, vamos inserir algumas músicas durante a oração, entende? Ir acompanhando o ritmo da igreja. É uma grande festa, uma grande solenidade, a gente está aí, né, já às portas de Cristo Rei, depois vem a Imaculada e a gente já entra já nesse novo ano, né, no Advento, Natal. Vamos preparar não só socialmente, né, a ceia do Natal, mas vamos preparar um bom momento de oração entre família, na noite do Natal, na véspera, no dia 25,
No dia 24 está corrido, mas no dia 25 vamos rezar um terço bonito com toda a família, vamos aproveitar que a família está reunida, que veio parente de longe, vamos sentar para poder rezar um terço, celebrar esse momento. É disso que o catecismo está falando para a gente. Então, na 568, ele pergunta: quais são as expressões da vida de oração? A tradição cristã conservou 3 modos para exprimir e viver a oração: a oração vocal, a meditação e a oração contemplativa. Seu traço comum é o recolhimento do coração. Aqui, o compêndio está basicamente apresentando para nós as expressões da oração, ou seja, os 3 Como que eu rezo? modos, né? Como que a As gente formas de reza, se as rezar. formas de se rezar, né? Como a gente dizia no encontro passado, existem muitas espiritualidades, né? Jeitos da gente se relacionar com Deus, mas a oração, a vida de oração, ela basicamente consiste nessas 3 categorias, podemos assim dizer, Ainda que possa, né? ainda que tenha, né, muitas subdivisões, Subdivisões, né? Mas né? no A geral oração vocal, ela tem um tem as suas padrão, mas tem várias subdivisões. subdivisões. Gente que reza mais alto, mais baixo, gente que reza com música, que reza em grupo, que reza sozinho, enfim. Então, mas basicamente são essas 3 categorias, digamos assim, essas 3 expressões, né? E a gente vai ver cada uma delas nas próximas questões. Então vamos lá, 569. Como se caracteriza a oração vocal? A oração vocal associa o corpo à oração interior do coração. Até a mais interior das orações não poderia ficar sem a oração vocal. Em todos os casos, ela deve sempre brotar de uma fé pessoal. Com o Pai Nosso, Jesus nos ensinou uma fórmula perfeita de oração vocal. A oração vocal, gente, é a oração mais, digamos assim, básica, né, mais essencial, que é quando a gente, de fato, se utiliza, né, do corpo. Isso não significa que ela é menor do que as outras, tá? Sim, sim. Que ela é menor, não. É só mesmo que ela é a mais essencial, no sentido de que é uma oração onde nós utilizamos mesmo o nosso corpo, né? Ela atende, digamos assim, essa inteireza do nosso ser, né? A gente usa as palavras, a gente fala, né? A gente utiliza a nossa inteligência, as nossas palavras para falarmos com Deus. Jesus, através do Pai Nosso, que a gente vai ver ele pormenorizado no encontro de hoje, ele nos deu a oração vocal mais excelente, que é a que ele mesmo compôs. Então, a oração que vem do próprio Deus para nós. Mas existem milhares de orações vocais, né, de fórmulas, e assim como a oração vocal espontânea, que a gente pode e deve fazer individualmente, ou em grupo, ou em família, na liberdade, né, dos filhos de Deus. E lembrando que mesmo a oração vocal, aqui fala, né, deve brotar de uma fé pessoal, deve ter o recolhimento do coração. Não é porque é uma oração vocal. Não é só pegar aquele livrinho de novena e fazer. Né, que você vai no automático como se fosse um robô rezando. A oração vocal, ela, para ter fruto, né, para dar fruto, mais fruto, ela precisa de uma atenção, ela precisa de uma devoção, de um A oração recolhimento. vocal é porque ela usa a voz alta, né? Você fala e as pessoas que estão em volta escutam. Você mesmo escuta a sua própria voz, mas ela não se resume a somente as palavras saindo da sua boca, né? Exato. Precisa haver um recolhimento do coração, precisa haver uma reta intenção, precisa ter um foco da atenção naquilo dali, né? Muitas vezes a oração vocal ela vai quase que servir de pano de fundo para uma meditação. Uhum. Por exemplo, o rosário, que A você gente fica vai ver isso repetindo agora, aí na na meditação. meditação. Enfim, vamos lá. A gente vai para o 570, vamos aproveitar o gancho. O que é a meditação? A meditação é uma reflexão orante, que parte sobretudo da palavra de Deus na Bíblia. Põe em ação a inteligência, a imaginação, a emoção, o desejo, para aprofundar a nossa fé, converter o nosso coração e fortificar a nossa vontade de seguir Cristo. É uma etapa preliminar para a união do amor com o Senhor. A meditação, o que é meditação? É quando a gente, com o auxílio muitas vezes, né? Seja da palavra de Deus, da Bíblia, seja de um livro espiritual, nós
usamos realmente a nossa inteligência, a nossa imaginação, como fala aqui, e nós meditamos, nós nos transportamos para aquela realidade. Vamos supor assim, você lê um livro, Tem uma a passagem do Lectio Evangelho. Divina, né, que é essa prática, né, que as pessoas fazem. Você pega uma passagem, eu até comentei sobre isso no encontro passado. Você pega uma passagem do Evangelho, né, a passagem que São Pedro caminha sobre as águas e afunda, e Jesus vai e pega ele de volta. Vamos dar um exemplo. Então você lê e a partir daquele texto você medita naquele texto, naquela Ou seja, você realidade. começa a usar a sua né? imaginação para criar aquela cena e você começa a visualizar. De repente você se coloca naquele barco vendo aquilo. Como você reagiria? Como estaria o seu coração? Sabe? Aí você pode se colocar no lugar de São Pedro. Como você reagiria? Aí isso pode trazer à sua memória algum texto de algum santo, de alguma homilia que você leu que reflete sobre aquilo. E você começa a pensar sobre aquilo, naquele entende? pensamento orante, digamos assim, né, que é a meditação, você recebe, né, porque a oração é sempre um diálogo com Deus. Você vai recebendo também novas luzes sobre os significados daquela passagem bíblica, ou no que aquela passagem bíblica fala ao seu coração em particular, naquele momento da sua vida. Então, entendem? Essa é a dinâmica da meditação. E não só uma passagem bíblica, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, né, ela meditava muito diante de um crucifixo. Sim. Você tem um crucifixo, crucificado. Para isso que servem as imagens muitas vezes, né? Para você olhar e para você meditar, sabe? Você está diante da imagem de um santo, você começa a pensar em passagens da vida daquele santo, sabe? E a sua mente vai fluindo. Como o André falou também, a própria oração do Rosário é também uma meditação, onde a gente medita os ele é todo dividido nos mistérios, né? Para você meditar. da vida de Cristo, e como pano de fundo dessa meditação dos mistérios, ou seja, que você pensa no mistério, você aprofunda naquela realidade, durante aquele intervalo de tempo, né, das 10 Ave-Marias, nos é proposto, por exemplo, vou meditar sobre Jesus carregando a cruz até o Calvário, é um mistério. Então, naquele intervalo de tempo de 10 Ave-Marias, você vai pensando, você se esforça para poder meditar. E as Ave-Marias aquilo. servem de pano de fundo. Por quê? Porque é muito difícil você não se perder, porque se distrair, a gente tem uma imaginação que ela é muito ativa, uma memória muitas vezes. Então, às vezes até quando a gente está lendo, né? Você está lendo algo, você até acha que ele é algo interessante, mas quando você vê, você está lendo as palavras e a sua mente está pensando em outra coisa. Entende? E lendo, que é um negócio que requer atenção, porque você está lendo as palavras. Quando você está só, sabe, se você fosse só parar e vamos aqui por 1 minuto meditar na paixão, por 5 minutos, meditar nesse mistério aqui, você fica em silêncio meditando. A facilidade da sua mente se desviar um monte de vezes durante esses 5 minutos é gigantesca. Então, as Ave-Marias, ela honra a Santíssima Virgem Maria e te ajuda a ter um fundo, sabe? Voltar a sua mente toda hora, porque você vai escutar a sua voz. Se tiver outras pessoas rezando com você, você está escutando a voz das outras pessoas. Você tem um ritmo que você precisa impor. É algo que está te trazendo de volta para cá, sabe? Quando a sua mente quer fugir, ela te traz de volta. Opa, eu estou rezando. É um cercar a sua mente de oração para que você possa deixar fluir na sua mente. E aí você pode fazer isso, você pode fazer uma jaculatória, você pode colocar, por exemplo, um gregoriano. Eu vou fazer aqui o meu momento de Lectio Divina, vou ler uma passagem, vou ficar 10 minutos aqui meditando. Põe um gregoriano, põe alguma coisa que vai sempre te puxar para essa realidade. Quando você já tiver profissional, você vai fazer isso tranquilo, né? Sem precisar de auxílio nenhum. Né? Você chega diante do crucifixo, você olha ali, você medita, que você entra em transe, você sai de si. Você fica completamente aleatório a tudo que está acontecendo à sua volta. Agora, até chegar nesse nível, você pode, né, usar desses recursos. E a meditação quase sempre as pessoas, né, os diretores espirituais, que já são mais experientes em dirigir assim as pessoas, eles recomendam assim, começa com um pouquinho, né? Você faz 10 minutos de leitura espiritual por dia, pega um livro de Começa assim, você já tem o costume de rezar o terço, começa a prestar mais atenção nisso. Durante o terço, você está só rezando no automático, sua mente está onde?
começa a prestar atenção, a meditar os mistérios que você está rezando, Fazer esse realmente. exercício, né? Exercício Ou de então, imaginar aquele mistério. ler o Evangelho do dia, fazer 5 minutos ali de meditação, no sentido, não é aqui, gente, meditação, não é aquela Aquela meditação coisa zen, oriental, né? não tem nada a ver, tá? Meditação aqui Esvaziar sua mente. é esse estilo de oração onde a gente aprofunda, né, um mistério. Então você pode fazer isso no texto, você pode ler o Evangelho do dia e fazer ele meditar naquele texto por 5, 10 minutos, ou um livro de um santo, tem tantas leituras espirituais, né, muito boas. Então começa de pouquinho, né, e depois, pegando o ritmo, você aumenta esse tempo. 571. O que é a oração contemplativa? A oração contemplativa é um simples olhar sobre Deus, no silêncio e no amor. É um dom de Deus, um momento de fé pura, durante o qual o orante procura Cristo, remete-se à vontade amorosa do Pai e recolhe o seu ser sobre a moção do Espírito. Santa Teresa de Ávila a define como uma íntima relação de amizade, na qual nos entretemos muitas vezes a sós com Deus, por quem nos sabemos amados. Então, gente, a oração contemplativa, ela é uma oração de intimidade. Como diz na pergunta anterior, a meditação, ela como que prepara, é uma etapa preliminar para a união de amor com o Senhor. Essa oração contemplativa É a união de amor é com a o Senhor. união de amor com o Senhor. Só que é muito difícil, né? Ela não é fácil. Mas não é algo assim, do nada você adquire a capacidade da oração contemplativa, não é? A oração, Santa Teresa A de oração Ávila, contemplativa, né? ela é uma oração silenciosa. Ela é uma oração de presença. É a sua Sabe, quando alma você tá com junto com uma Deus. pessoa que você ama muito, você não precisa falar nada, você não precisa pensar nada. Só de você chegar e de você encostar na pessoa, de você ficar ali, sabe, sentindo aquela pessoa perto, a sua mente às vezes está vazia. Tá vazia, você tá ali, sabe? Só aquela presença, ela te enche, sabe? Ela te alegra, ela te traz uma felicidade. A oração contemplativa ela é isso, só que com Deus. No catecismo, no parágrafo, se vocês quiserem aprofundar, 2710, no catecismo amarelinho, ele explica mais com pormenores a oração contemplativa, mas baseado em Santa Teresa d'Ávila, que é uma grande doutora que ensina sobre a vida de oração, a oração contemplativa é esse trato de amizade com Deus, é aquela liberdade realmente da alma para com Deus, mas estando com a sua atenção, né, totalmente fixada em Deus, E muitas realmente vezes ela vai recolhida, vir né? organicamente a partir da meditação. Você Sim, começa a meditar sim. e você entra em tal intimidade com Deus que você começa a contemplar. É um Muitos tipo. santos, né, ao longo da história, tinham seus momentos de transe, né? Começavam a orar, começavam a meditar, de repente entravam em transe, assim, como se desligasse mesmo, né? Porque ele estava ali em tamanha intimidade com Deus que ele ficava totalmente aleatório a tudo, né? E alguns até em êxtase. A própria Santa Teresa, né, tem a passagem da vida dela muito famosa do êxtase que ela entra, não em contemplação. Mas isso não necessariamente que é só assim, Não. né? Não é que toda vez que você vai fazer uma oração contemplativa você vai ter essas graças extraordinárias. Não. A oração contemplativa, ela é essa oração íntima, onde a sua atenção está totalmente voltada, a alma está mergulhada em Deus, não é? E é algo que você vai galgando na sua vida de oração. Você começa sempre com a oração vocal e você nunca vai abandonar a oração vocal, mesmo os grandes santos. Até porque as próprias místicos, liturgias, né? elas são A orações oração vocais. vocal é essencial. Ninguém reza a missa em silêncio, né? Não dá para um padre rezar a missa em Então, silêncio. a gente nunca abandona a oração vocal. Você faz a meditação, isso é próprio, né, do cristão, de estar sempre fazendo esse tipo de oração, e a meditação muitas das vezes vai ser a porta de entrada para que você comece a ter essa oração mais aprofundada, que é a oração contemplativa. A gente poderia dizer que é uma oração que ela é tão íntima, ela é tão amorosa, que você muitas vezes não vai nem ver o tempo passar, né? Você vai estar realmente Eu já ouvi mergulhado. muitos relatos, assim, eu já ouvi alguns relatos de que a própria persistência
em se colocar na presença de Deus, ela é capaz de te conduzir a essa oração. Sim. Você não precisa nem de tanto esforço. Mas, por exemplo, você tem essa disponibilidade de ir na Capela do Santíssimo todo dia e ficar meia hora lá. As primeiras vezes que você for se colocar na presença, sua imaginação vai. Aí você começa a usar um livrinho para meditar, você começa a fazer na presença do Senhor. Conforme você vai ganhando frequência nisso, persistindo nisso, só de você se colocar na presença do Senhor, a sua mente, ela já conduz automaticamente para ali. E você não precisa nem ficar se esforçando para meditar em uma palavra, meditar em alguma coisa, que você já entra em oração. Então, esses são os 3 tipos, digamos assim, básicos, das 3 expressões da oração, né? A oração vocal, a meditação e a oração contemplativa. Cada uma delas com várias subdivisões, mas basicamente são essas as expressões, tá? 572. Agora a gente vai entrar na parte do combate da oração. Por que a oração é um combate? A oração é um dom da graça, mas pressupõe sempre uma resposta decidida da nossa parte, porque aquele que reza combate contra si mesmo, o ambiente e, sobretudo, contra o tentador, que faz de tudo para o distrair da oração. O combate da oração é inseparável do progresso da vida espiritual. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. A nossa vida é uma batalha. A nossa vida é uma batalha. A gente quer chegar ao céu, esse céu ele precisa ser Conquistado, sim, conquistado, ele a precisa duras ser penas. batalhado, sabe? Nós precisamos lutar por esse céu. Não, não é fácil, por quê? Porque nós temos inimigos. Nós temos realidades que não querem que a gente vá para o céu, não é? E né, nesse combate são 3 os inimigos, né? É nós mesmos, ou seja, a nossa fraqueza, a nossa miséria, sabe? A nossa inclinação para o mal, sabe? Esse nós mesmos é isso, não é? O mundo, né, em si, tanto no macro, né, com as suas ideologias, com o seu ateísmo, Seu barulho. né, com o seu barulho, quanto no micro, né, um ambiente familiar às vezes que não é tão propenso, né, à vida de oração, à santidade, um trabalho, né, um condomínio, enfim, né, e também o próprio tentador, ou seja, o demônio, né, esses 3 inimigos eles precisam ser combatidos diariamente, não é? E esse combate ele se dá, né? Principalmente a principal arma para esse combate é a vida de oração. É por isso que Santo Afonso, né, que vai dizer: quem reza se salva, quem não reza se condena. Se você reza verdadeiramente, com fé, vai haver um crescimento espiritual. Vai haver uma batalha, vai haver uma vitória e vai haver um crescimento espiritual. É por isso Entendeu? assim que o demônio se empenha tanto em nos criar obstáculos para a vida de oração, né? Porque se quem reza se salva e quem não reza se condena, Por exemplo, acabou. quem está em pecado, como que ele vai sair do pecado? Através do arrependimento, através dos sacramentos, né? Através de uma vida espiritual, de um crescimento na virtude. Mas o primeiro passo para tudo isso é a oração. É a oração. Como é que ele vai conseguir um arrependimento? É uma graça que ele vai receber. Ele vai ter que pedir. Ele vai ter que se colocar em oração. É sempre o primeiro passo, sabe? É a oração. Então, assim, enquanto eu tenho a oração, enquanto eu permaneço na oração firme, uma oração verdadeira, uma oração que brota da fé, que não é só da boca para fora, sabe? Eu vou estar no caminho, eu vou estar no combate, eu vou estar nesse rumo ao céu, sabe? Nesse caminho certo para o céu. Então vamos lá. 573. Há objeções à oração? Além de conceitos errôneos, muitos pensam não ter tempo de rezar ou que seja inútil rezar. Aqueles que rezam podem desanimar diante das dificuldades e dos aparentes insucessos. Para vencer esses obstáculos são necessários a humildade, a confiança e a perseverança. Aqui o compêndio já apresenta o problema e a solução, né? Muita gente pensa que, primeiro, não tem tempo para rezar, mas isso sempre é uma mentira, né? Porque, Sempre. cara, tempo é uma questão muito de prioridades, né? De foco, de você
dá importância realmente para aquela coisa, você acaba arrumando tempo para aquela Se você coisa, for olhar o tempo que né? você fica aí batendo papo, o tempo que você fica vendo televisão, o tempo que você fica no celular, você vai ver que te Daria para sobra ter vida tempo de para você oração, rezar e rezar né? bastante. E outras pessoas pensam que é inútil rezar, né? Mas isso também é uma mentira, porque em toda a Sagrada Escritura está a recomendação, né, de uma vida de oração, orai sem cessar, o próprio Jesus, vigiai e orai. A todo momento nós somos exortados por Deus a rezar, né? E nós somos lembrados de que o nosso relacionamento com Deus se dá pela vida de oração. Então, por que seria inútil rezar, não é mesmo? Então, para a gente conseguir essa vida de oração, vencer esses obstáculos, essas tentações, é necessário humildade, ou seja, saber que, não, eu preciso rezar sim, né? Eu não estou dispensado da vida de oração. Confiança e perseverança. É o que a gente estava comentando no encontro anterior. Eu preciso começar por algum jeito, né? Que seja oração vocal, que seja um terço, que seja rezar as laudes pela manhã, rezar 3 Ave Marias. Eu preciso começar por algum lado. E eu preciso perseverar, porque mediante a minha perseverança, o Senhor mesmo vai me puxando para cima. Santa Teresa de Ávila, né? Ela fala muito isso. Ela fala que na nossa vida espiritual não é tanto o tanto que a gente progride por nós mesmos, mas é Deus que vai nos puxando para cima, conforme a gente persevera, conforme a gente não desiste. Então, a perseverança realmente é uma chave muito, muito essencial assim, na vida de oração. E aí vem o 5, 7 e 4. Quais são as dificuldades da oração? A distração é a dificuldade habitual da nossa oração. Ela tira a atenção de Deus e pode até revelar aquilo a que estamos apegados. O nosso coração, então, deve voltar-se humildemente ao Senhor. A oração é muitas vezes insidiada pela aridez, cuja superação permite na fé aderir ao Senhor, mesmo sem uma consolação sensível. E a assídia é uma forma de preguiça espiritual, devido ao relaxamento da vigilância e à deficiente guarda do coração. Então, aqui nós temos 3 dificuldades, né, que o compêndio apresenta. Primeiro, a distração, que é a mais comum. Que é essa que a gente já falou bastante, né? De É, você tentar concentrar a mente, a sua imaginação o vai, cardeal, a o sua memória cardeal vai. Robert Sará, ele tem um livro, eu ainda não li todo, mas eu já li uma parte, e é muito bom, chamado A Força do Silêncio, onde ele trata muito sobre isso, né? De como o nosso mundo, esse ambiente que a gente estava Ele tá aqui. conversando, ele está por aí. Como que o ambiente hoje do mundo está dificultando a nossa vida de oração, porque esse livro aí, o tempo todo a gente está no barulho, né? É assim, ó, a força do silêncio contra a ditadura do ruído. Porque muitas vezes, no mundo de hoje, especialmente, a gente não encontra silêncio, a gente não encontra paz, não encontra sossego. O tempo inteiro a gente está sendo estimulado, seja visualmente, seja, né, nos ouvidos, seja, enfim, nas preocupações, nessa correria, que parece que a gente nunca tem paz, sabe? Para respirar 5 minutos, parece que é proibido. A gente tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, vendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, senão a gente surta. E isso é um grande Até na igreja obstáculo. ninguém mais Até consegue na ficar em igreja, silêncio, cara. muitas vezes. Né? Tem que ter sempre um barulhinho, tem que ter sempre um negócio. E Na não, sacristia, às vezes o sabe? padre tá se paramentando uma falação, um negócio, a galera fica lá, acabou de comungar, sabe? Acabou a música da comunhão, já tem que emendar logo em outra música porque não dá pra ficar em silêncio, senão o Parece que povo as começa pessoas, a falar, começa a né, não cochichar, sabe? Então, suportam mais o silêncio, porque a gente está sendo deseducado, né, para nessa sociedade de barulho, nesses ambientes de barulho muito grande. Então, assim, se habituar mais com o silêncio, no foco da atenção, igual o André falou, busca no seu terço ficar mais atento, ficar mais presente, né? Fazer esses exercícios de presença no que você está falando, no que você está rezando. Isso tudo vai nos ajudando contra a distração.
tá? E caso a distração venha, a gente pode usá-la a nosso favor. Percebi que eu estou distraído, você retoma na mesma hora. Você fala, Senhor, perdão, eu me distraí pensando nisso, nisso, aquilo, porque aqui fala, ela pode revelar o que o nosso coração está apegado, ou seja, o que a gente está preocupado, né, que o pensamento desvia, ou o que a gente viu muito, e aí a gente acaba lembrando. Então, viu que está distraído, já Por que eu tô emenda, distraído? No né? que eu tô Fala, Jesus, me distraído e ajuda a você já. superar esse pensamento torto. Jesus, me ajuda com essa questão aqui que me distraiu, que eu estou preocupado. Coloca sua mão sobre essa situação e você retoma de onde você parou. Então, a distração a gente tem que, né, ir contornando até que a gente tenha menos dificuldade com a questão da distração. Depois, aridez. É uma outra situação de dificuldade na oração. O que é a aridez? É quando a gente não sente nada ao rezar, né? Aquele sentimento de Aquela coisa parece que é à toa. gostosa, Será que né? realmente, sabe, Deus está me ouvindo? Será que, sabe, porque tem vezes que você ora, né, você está ali naquele momento profundo de arrependimento do pecado, você sente aquele carinho de Deus, aquela presença, sabe? Você até chora, você entende? É uma coisa que mexe com o teu sentimento, mexe com o teu corpo, né? Você sente aqueles calafrios, você sente fisicamente, emocionalmente a presença de Deus ali. Mas tem vezes que não. E na maioria das vezes não. Então, assim, essas consolações, como chama aqui, né? Consolações sensíveis, elas acontecem, especialmente quando a gente está no início da caminhada cristã, quando a gente está naquele primeiro amor, né? Naquele encontro com Cristo. Mas conforme a gente vai caminhando no dia a dia, essas consolações elas vão passando, até porque Deus permite isso, que a gente seja provado na nossa fé, né? A gente acreditar e perseverar na vida de oração, sentindo arrepio, né? Deus falando comigo o tempo todo, escutando a voz de Deus, é fácil, é tranquilo. Agora, quando você não sente nada, quando você não escuta nada de Deus, parece que Deus não fala com você, aí sim que você prova realmente a sua perseverança. Santa Teresa de Calcutá, a Madre Teresa, ela experimentou isso de uma forma muito forte, né? Porque durante 40 anos da vida dela, 40 anos, ela viveu num estado de aridez espiritual. Ou seja, ela rezava e rezava muito, mas ela não sentia absolutamente nada da presença de Deus. Era como se Deus nem Não existisse. existisse. E ela passou por essa prova por 40 anos. Foi uma grande provação na sua vida, mas ela não desistiu. Ela perseverou e ela realmente colheu como fruto dessa perseverança a santidade mesmo. Ela chegou a alturas, né, da vida espiritual e passando por isso. Então a gente que não está nesse nível, a gente vai experimentar de algum modo a aridez em algum momento, né? Então é uma dificuldade que precisa ser superada pela fé, pela perseverança também. E a assídia é exatamente uma preguiça espiritual, né? É uma falha da vigilância, é quando a gente realmente vive uma espécie de desleixo, né, com a nossa vida Tipo, não te dá espiritual, vontade nenhuma de se colocar em oração. né? E Chega no você vai domingo, você não tá com deixando, vontade de ir na e missa. aí você, E às vezes você não reza, às vezes você falta a né? missa, às vezes você. E você vai deixando a coisa aí. Né? Então você se entrega, digamos assim, a um relaxamento, né? O relaxamento da sua vigilância, é o que está dizendo aqui. E isso é muito perigoso, né? Porque se você vai entregando os pontos, quando vê, você já está lá longe, você já cometeu às vezes até pecados mortais, e aí é muito mais difícil para você retornando, porque quando você vem a cair, você deixa de rezar, daqui a pouco você deixa de ir à missa, daqui a pouco você está em outros pecados mortais, né? Então você vai se afastando cada vez mais. Então tem que se tomar cuidado com a questão da preguiça espiritual. 575. Como fortificar a nossa confiança filial? A confiança filial é posta à prova quando pensamos não ser ouvidos. Temos de nos perguntar então se Deus é para nós um Pai, cuja vontade procuramos fazer, ou é um simples meio para obter o que queremos. Se a nossa oração se une à de Jesus, sabemos que ele nos concede muito mais deste ou daquele dom. Recebemos o Espírito Santo,
que transformam o nosso coração. A nossa confiança filial, ela vai ser aumentada, gente. E a confiança filial? É a gente ter Deus como nosso Pai, realmente. A base de toda a vida espiritual e assim, a base da oração, ela tem que ser a confiança na providência de Deus. A confiança de que Deus, ele me ama de forma pessoal e ele é capaz de conduzir a minha vida para que eu alcance essa santidade, para que eu alcance a amizade com ele, para que eu alcance o prêmio definitivo, o céu, entende? É óbvio que eu, enquanto homem, enquanto pessoa, né, enquanto um ser humano, eu vou ter planos, eu vou ter projetos, eu vou ter preferências, eu vou ter tudo isso, né? Mas às vezes a vontade de Deus ela não vai combinar exatamente com aquilo que é a minha vontade. E aí? E aí, qual que vai ter a primazia no meu Exatamente o que coração? fala aqui. Eu que quero fazer a vontade de Deus ou eu quero que Ele Que seja ele alguém faça que a me minha sirva, vontade, né? entende? Então, assim... Eu estou disposto realmente a fazer aquilo que Deus quer, aquilo que for necessário, né? E isso ao longo da vida inteira, né? Porque, por exemplo, quando a gente é mais jovenzinho, entra muito uma questão vocacional, né? Aí depois a gente, a gente se casou, se abre a vida, não se abre, ter mais um filho, mudar de emprego, uma casa, entende? E você vai o tempo todo tomando as suas decisões com base na confiança que você tem, não é? Onde Deus ele tá te conduzindo, né? E sem a vida Você de oração, você não consegue identificar não consegue. para onde Deus quer, né? Para onde Deus quer te E nem levar. aonde você está, se você está ou não fazendo a vontade de Deus, se isso está sendo bom para sua vida ou não. Então, assim, a confiança filial, ou seja, nós termos a Deus como nosso Pai, confiando nele, é a base. E ela é fortificada quando nós nos unimos a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o Filho, né? Nós somos filhos No filho. no Filho, ou seja, quando estamos unidos a Cristo, e Ele nos dá o dom do Espírito Santo, que, como a gente já falou muitas vezes, é o mestre da vida interior, é o mestre da oração, é aquele que nos ensina a rezar, que nos santifica, que nos une, né, à realidade divina mesmo, é o Espírito Santo. Então, unidos a Jesus, buscando a Cristo, né, nos sacramentos, na oração mesmo, buscando a humanidade de Cristo, meditando sobre os mistérios da vida de Cristo, nós vamos recebendo essas doses, digamos assim, do Espírito Santo na nossa vida, e isso vai aumentando a nossa confiança filial. O Espírito de Deus que na nossa alma clama, como diz São Paulo, Abá, ó Pai. O Espírito Santo é que nos faz nos dirigirmos ao Pai, a Deus Pai, como o nosso Pai, né? O Paizinho, aquela relação de criança com o seu Pai. Então, esse é o segredo para a gente se fortificar na confiança. 576. É possível rezar a todo momento? Rezar é sempre possível, porque o tempo do cristão é o tempo de Cristo ressuscitado, o qual está conosco todos os dias. Oração e vida cristã são, por isso, inseparáveis. É possível, até no mercado ou durante um passeio solitário, fazer uma frequente e fervorosa oração. É possível também na loja, ao comprarmos ou ao vendermos, ou também enquanto cozinhamos. São João Crisóstomo. É muito bonito isso, né? Cristo habita em nós e nós podemos rezar. A gente começou falando disso, A gente começou né? falando disso, Hoje. Começamos né? falando disso. A gente pode estar na presença de Deus a todo momento. Na verdade, a gente deve estar. Deve estar. Né? Essa questão de uma vida dupla, ou seja, no meu cotidiano eu sou uma pessoa e na igreja eu sou outra. Ou quando eu paro para rezar, é que eu vou pensar em Deus. Ou então, assim, né? na igreja e na internet. E na internet eu Eu sou tô lá uma no pessoa. Facebook, eu sou super católico, né? eu defendo, eu faço. Sair dali e vou assistir Sair- as séries da Netflix ali, tudo torta. Pois é, tudo esquisito. Né? Então, assim, essa vida dupla, essa incoerência, né, essa falta de unidade de vida, ela não é própria do cristão. Nós, como a gente já viu, somos da verdade. Então, nós somos de Cristo, 100% do nosso dia. Não tem só um momento ou outro, por mais que seja importante a gente ter esses momentos de oração,
de ir na igreja ou de rezar em casa. Porque é um momento em que você para as outras coisas para dar atenção, né? Você dá àquela presença. a devida importância ali para a vida de oração. Mas isso não quer dizer que você não possa o tempo todo do seu dia se remeter a Deus no seu pensamento, né? Louvar a Deus, bendizer, agradecer pelas coisas que acontecem, pedir forças para situações difíceis, né? Pedir pelas pessoas com quem você encontra no seu dia. Você encontrou uma pessoa, você atendeu um cliente, você está fazendo comida, você está atrasado, você está. Enfim, e você se manter nesse diálogo com Jesus, nessa presença de Deus. Isso é muito bom. Isso é muito bom. 577. O que é a oração da hora de Jesus? É chamada assim a oração sacerdotal de Jesus na última ceia. Jesus, o sumo sacerdote da nova aliança, dirige-se ao Pai quando chega a hora da sua passagem para ele, a hora do seu sacrifício. Quando chega a hora de Jesus, né? Quando a gente lembra lá nas bodas de Caná, quando ele fala, né? Com Nossa Senhora, minha hora ainda não chegou. Que hora é essa, né? Era a hora realmente do seu sacrifício, de dar a vida por nós. Essa hora de Jesus, nesses momentos que antecedem a sua hora, a sua paixão, Jesus ele pronuncia a sua oração, que é chamada de oração sacerdotal de Jesus. Né? O sacerdote é aquele que entrega o sacrifício. E essa oração é muito bela. Ela está presente em João, no Evangelho de São João, capítulo 17. Eu dei uma lida, né, preparando, e é muito bela. É muito bela, e eu deixaria como exercício desse último encontro, vocês darem uma lida, porque é uma oração que brota diretamente do coração de Jesus. E numa hora que é a sua hora, é a hora para a qual ele veio, né, para nos salvar. Então é muito bonito, é um diálogo dele com o seu pai, meio que fazendo uma recapitulação de tudo que ele veio fazer por nós. Então ele intercede por nós, ele é muito bonita a dinâmica, né, do que sai ali do coração de Jesus naquele momento. Então eu deixaria como exercício assim, vocês meditarem aí uma boa meditação no capítulo 17 de São João. Eu farei esse exercício hoje. Então a gente vai ver agora na segunda sessão a oração do Senhor, o Pai Nosso, tá? 578. Qual é a origem da oração do Pai Nosso? Jesus nos ensinou essa oração cristã insubstituível, o Pai Nosso, num dia em que um discípulo, vendo-o rezar, lhe pediu: ensina-nos a orar. A tradição litúrgica da Igreja sempre usou o texto de São Mateus. Então, assim, é autoexplicativa. A origem, né, dessa oração foi nessa ocasião. Durante sua vida pública, um dos discípulos, vendo Jesus rezar, lhe pediu que os ensinasse a rezar. E Jesus, então, entregou essa fórmula, né, esse texto que contém 7 pedidos, que contém uma saudação, né, ao Pai, mais 7 pedidos. E essa é a oração que ele nos deixou, né? Então, está contida ali nos evangelhos, especialmente em São Mateus, capítulo 6. 579. Qual é o lugar do Pai Nosso nas Escrituras? O Pai Nosso é o resumo de todo o Evangelho. Tertuliano que diz isso. A mais perfeita das orações, São Tomás de Aquino. Situado no centro do discurso da montanha, retoma, sob forma de oração, o conteúdo essencial do Evangelho. Então, a gente vai ver agora nas próximas questões o Pai Nosso assim, mais pormenorizado, e a gente vai poder ver por que essa oração é tão completa. Tá? 581. Que lugar... Não, perdão. 580. Por que é chamado de a oração do Senhor? O Pai Nosso é chamado de oração dominical, ou seja, a oração do Senhor, porque nos foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Dominical de Dominus, né? Senhor. Oração do Senhor, porque realmente veio dele. Foi ele que compôs essa oração e ele é Deus. Então é uma oração que vem do próprio Deus nos ensinando a rezar.
581. Que lugar ocupa o Pai Nosso na oração da igreja? A oração da igreja, por excelência, o Pai Nosso, é entregue no batismo, para manifestar o novo nascimento para a vida divina dos filhos de Deus. A Eucaristia revela seu sentido pleno, pois seus pedidos, fundando-se no mistério da salvação já realizado, serão plenamente atendidos na vinda do Senhor. O Pai Nosso é parte integrante da liturgia das horas. Na igreja, o Pai Nosso ele tem realmente, ele tá em tudo, né? Quem vai ser batizado no batismo, né? Se você for fazer só uma oração, vai ser o Pai Nosso. Por exemplo, você vai levar comunhão para um enfermo. Ele está muito ruim. O que você vai fazer? Você vai rezar o Pai Nosso e vai dar comunhão para ele. É isso. Sempre o Pai Nosso vai estar ali, entendeu? Porque ele é a principal oração, tanto devocional quanto litúrgica, né? É o Pai Nosso. Então, no batismo, né, ele já entrega a pessoa que é batizada, porque Pai Nosso, ou seja, o batizado ele vai, a partir dali, ter a Deus por seu Pai. Ele é filho de Deus. E na Eucaristia, o Pai Nosso, ele tem o seu sentido pleno, porque na Eucaristia a gente já celebra o mistério de Cristo, já pede a vinda do Senhor, né? Venha a nós o vosso reino, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Todas essas coisas acontecendo ali em meio ao sacramento da Eucaristia. E o Pai Nosso, ele também é uma parte integrante da liturgia das horas, que são aquelas horas, né, canônicas. Ele é rezado logo depois do cântico evangélico, né? Se eu não me engano. O Pai Nosso? Então, assim, na parte principal mesmo da liturgia das horas está o Pai Nosso. Então, vamos lá. Pai Nosso que estais no céu, 582. Por que podemos ousar nos aproximar com plena confiança do Pai? Porque Jesus, o nosso Redentor, nos põe diante do rosto do Pai, e o seu Espírito faz de nós filhos. Podemos assim rezar o Pai Nosso com uma confiança simples e filial, uma alegre segurança e uma humilde audácia, com a certeza de sermos amados e ouvidos. Essa questão é bem autoexplicativa, mas é sempre bom lembrar, né? Na carta de São João, na primeira carta de São João, ele fala, né? São João fala: vejam que grande presente de amor o Pai nos deu, a de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Então é muito bonito esse versículo, porque ele reforça, né? Ele fala assim: nós somos chamados filhos de Deus, mas nós somos mesmo. Não é assim, figura de linguagem, né? Um negócio bonitinho. Não. A partir do batismo, nós nos unimos a Cristo e somos de fato filhos de Deus. É uma figura de linguagem quando a gente fala Deus é pai de todo mundo. Né? Existe aqui ele é o criador de todo ser humano. E por isso podemos chamá-lo de certa forma de pai. Né? Mas não é de fato uma filiação real. Né? Porque Deus ele só tem um filho, que é Jesus Cristo. Não é todo mundo da humanidade é filho de Deus, não. Ele só tem um filho, que é Jesus Cristo. E pode sim ser chamado de filho, de fato nos tornar filho, porque nós nos unimos a Cristo. Ou seja, é o filho no filho. Nós somos um com Cristo. É por isso que existe também a expressão de filhos adotivos, né? Ou seja, Deus ele nos adota, né, como filho, porque ele só tem um filho, só Jesus Cristo, é o filho unigênito, está lá no credo, né? O único filho, né, de Deus. Mas como nós nos associamos a Jesus no batismo, nos unimos a ele intimamente, não é? Deus ele também nos acolhe como filho dele. E Deus, olhando para nós como filhos, nós podemos nos dirigir a Deus como filhos. Como um filho se dirige ao Pai, né? Com toda a confiança, com toda a liberdade, com toda a segurança, com todo o amor, com todo o afeto. Nós temos uma relação de confiança filial para com Deus, a partir de Jesus. E é por isso que Jesus ele começa a oração assim: Pai Nosso. 583. Como é possível invocar a Deus como Pai? Podemos invocar o Pai, porque o Filho de Deus feito homem nolo revelou, e o seu Espírito nolo fez conhecer. A invocação do Pai nos faz entrar no seu mistério com uma admiração sempre nova e suscita em nós o desejo de um comportamento filial. Com a oração do Senhor, estamos, portanto, conscientes de ser filhos do Pai no Filho. Exatamente o que a gente acabou de falar.
né? E interessante com esse esse detalhe de detalhe que, aqui. ao chamar Deus de pai, não é? Eu estou me comprometendo a agir como filho, né? Eu estou me colocando na condição de filho, entende? E isso suscita em nós o desejo de nos comportar como filhos. Porque é muito diferente, né? O comportamento que nós temos assim para com um chefe do que para com o nosso pai. Então, a partir do momento que a gente chama Deus de pai, isso gera em nós um desejo de sermos para ele um bom filho mesmo. Alguém que tem uma relação com ele, Alguém que né? quer Que quer agradá-lo, que quer honrá-lo, quer deixá-lo agradá-lo. feliz. 584. Por que dizemos Pai Nosso? Nosso exprime uma relação totalmente nova com Deus. Quando rezamos ao Pai, nós o adoramos e glorificamos com o Filho e o Espírito. Somos em Cristo o seu povo e ele é o nosso Deus, desde agora e pela eternidade. Dizemos com efeito Pai Nosso porque a Igreja de Cristo é a comunhão de uma multidão de irmãos que tem um só coração e uma só alma. A partir do momento do batismo, onde a gente é inserido nessa igreja, ou seja, nessa família de Deus, Deus passa a ser realmente o nosso Pai. Nós não estamos sozinhos nessa vida. Por isso a Não gente que pode seja dizer Pai errado, Nosso, no né? momento de oração espontânea ou em alguma oração pronta, tá? Sim, Meu Pai do céu. Não, não tá não errado, tem né? problema, Mas né? o Pai Nosso é mais perfeito. Sim. É mais perfeito. 585. Com que espírito de comunhão e de missão rezamos a Deus Pai Nosso? Uma vez que rezar ao Pai Nosso é um bem comum dos batizados, eles sentem o urgente apelo de participar da oração de Jesus pela unidade dos seus discípulos. Rezar o Pai Nosso é rezar com e por todos os homens, a fim de que conheçam o único e verdadeiro Deus e sejam reunidos na unidade. A oração do Pai Nosso, é impossível a gente rezar o Pai Nosso e não nos remeter a todos os homens, né? Então, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente se une assim à oração de Jesus, e a oração de Jesus é um desejo de unidade, é um desejo de que todas as pessoas mesmo que existem no mundo conheçam a Deus, possam chamar a Deus de seu Pai, como nós podemos, né? Então, é isso que está dizendo aqui no 585. É um espírito de comunhão e de missão, ou seja, um espírito de comunhão com os nossos irmãos batizados e um espírito de missão Para que para aqueles quem que ainda não ainda. conhece, Exatamente. para quem ainda não Para que pode ele possa chamar um dia Deus de chamar e Pai, viver como pai, né? como Então é filho. muito bonito essa questão. 586. O que significa a expressão que estais no céu? Essa expressão bíblica não indica um lugar, mas um modo de ser. Deus está além e acima de tudo. Designa a majestade e a santidade de Deus e também a sua presença no coração dos justos. O céu, ou a casa do Pai, constitui a verdadeira pátria para a qual tendemos, na esperança enquanto estamos ainda nessa terra. Nós já vivemos nela, escondidos com Cristo em Deus. Esse que estás no céu, gente, é o que está dizendo aqui, né? Não é um lugar, né? Não é a nuvem, mas é para dizer realmente que Deus está além e acima de tudo, né? Manifesta a majestade de Deus, a santidade de Deus. É isso que Deus, significa Deus que não estás está no céu. submetido à sua criação. Sim, está Né? Ele não além, se né, submete, ele está muito de além todas de as tudo realidades isso. criadas, né? Gente, a palavra-chave de hoje vai ser amém. É o nosso último encontro, então a Amém. palavra-chave vai ser amém, tá bom? Agora a gente vai partir para os 7 pedidos contidos no Pai Nosso, tá? Vamos tentar ser sucinto, que o nosso tempo já está correndo. 587. Como é composta a oração do Senhor? Ela contém 7 pedidos a Deus Pai. Os primeiros 3, mais teologais, levam-nos a Ele, para a sua glória. É próprio do amor pensar em primeiro lugar naquele que se ama. Eles sugerem o que devemos especialmente lhe pedir: a santificação do seu nome, o advento do seu reino, a realização da sua vontade. Os últimos 4 apresentam ao Pai de misericórdia as nossas misérias e as nossas expectativas. Pedem-lhe que nos alimente, que nos perdoe, que nos sustente nas tentações e que nos livre do maligno. Então, bem resumido, né? 7 pedidos, os 3 primeiros se remetem a Deus, né? À glória de Deus, ao reino de Deus,
dizem respeito a Deus. E os 4 últimos dizem respeito às nossas necessidades, ok? 588. O que significa santificado seja o vosso nome? Santificar o nome de Deus é, antes de mais nada, um louvor que reconhece a Deus como santo. Com efeito, Deus revelou o seu santo nome a Moisés e quis que o seu povo lhe fosse consagrado como uma nação santa em que ele habita. Santificado seja o seu nome, gente. Não é um pedido, assim, é porque o nome de Deus já é santo, né? O nome de Deus já é santo, então, né, dependendo da forma com que você interpreta isso, pode parecer um pouco esquisito, né? Santificado seja o vosso nome, mas ele já não é santo, ele é santo. Então, em primeiro lugar, é um reconhecimento da santidade do nome de Deus, da santidade do próprio Deus, né? Em segundo, é um pedido para que, como se eu peço para que toda a igreja santifique o nome de Deus, para que toda a igreja viva de forma condizente com a santidade de Deus. Isso aqui né? já é o conteúdo da próxima questão. Que tá. assim, ó, como é santificado o nome de Deus em nós e no mundo? Aí tá, santificar o nome de Deus, que nos chama a santidade, é desejar que a consagração batismal vivifique toda a nossa vida. Além disso, é pedir com a nossa vida e a nossa oração que o nome de Deus seja conhecido e bendito por todos os homens. Ou seja, quando né? eu batizo, eu renuncio ao mal e eu professo a fé. Né? E eu quero que, como que eu santifico o nome de Deus? Botando isso em prática na minha vida, no meu dia a dia. Continuando renunciando ao mal, renunciando a Satanás, as suas pompas e as suas obras, as suas seduções e vivendo de forma condizente com aquilo que eu creio. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio em Jesus Cristo que se encarnou, que deu a vida por mim, eu creio na ressurreição da carne, eu creio na vida eterna, eu creio no juízo final, eu creio em tudo isso, então os meus atos eles vão condizer com isso. E aí, a partir do meu testemunho de vida, o nome de Deus é bendito pelos outros. Então essa parte ela diz o quê? Que toda a igreja, que todos os membros da igreja santifiquem o nome de Deus, vivendo plenamente, não é os ensinamentos de Jesus. É assim que você santifica. 590. O que pede a igreja ao rezar venha o vosso reino? A igreja invoca a vinda final do reino de Deus mediante o retorno de Cristo na glória. Mas a igreja reza também para que o reino de Deus cresça desde já, graças à santificação dos homens no espírito e graças ao empenho deles a serviço da justiça e da paz, segundo as bem-aventuranças. Esse pedido é o clamor do espírito e da esposa. Vem, Senhor Jesus. Queria só fazer um comentário nesse venha o vosso reino, que hoje eu estava dando catequese para a Inês, e a gente estava lendo o Catecismo de São Pio X, né, que é o catecismo anterior. E muito bonito, nessa parte do venha a nós o vosso reino, a gente estava estudando o Pai Nosso hoje. Ele estava falando, né, que o reino, esse reino de Deus, ele acontece em 3 esferas, né? Ele reina no nosso, dentro de nós, da alma em graça. Deus reina em nós. Deus reina na terra, como a partir da igreja. A igreja é esse reino de Deus na terra. E Deus reina no céu, né? Deus reina na sua glória. Então, esse reino de Deus, ele tem esses 3 aspectos. E quando a gente fala venha a nós o vosso reino, a gente está pedindo a Deus por essas 3 realidades, né? Tanto para que ele reine em nós, para que ele nos faça perseverar na graça, tanto para que ele abençoe e frutifique a sua igreja, para que ele espalhe esse reino de Deus, né, já aqui na terra, como está falando, e para que ele reine definitivamente, quando ele vier mesmo, na sua glória perfeita na segunda vinda. Que o céu desça, né, sobre a terra. Venha a nós o vosso reino, definitivamente, né, na segunda vinda de Cristo, como está dizendo aqui. Então, eu achei muito bonito essa explicação, né, bem pedagógica, assim, que explica essa parte do venha a nós o vosso reino, né, que é o que está falando aqui também. 591. Por que pedir, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? A vontade do Pai é que todos os homens se salvem. Para isso, Jesus veio, para realizar perfeitamente a vontade salvífica do Pai. Nós pedimos a Deus Pai que una a nossa vontade à do seu Filho, a exemplo de Maria Santíssima e dos santos.
Pedimos que o seu desígnio benévolo se realize plenamente na terra como no céu. É mediante a oração que podemos distinguir a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. É o que a gente estava falando, né, anteriormente. A gente já falou sobre isso. Pela oração, a gente consegue distinguir a vontade de Deus, ou seja feita a vossa vontade. Não a minha. Não a minha. Não a dos homens. Não a das ideologias. E como que eu vou saber a vontade de Deus? Né? Além da própria palavra de Deus, da palavra da igreja, é através de oração. É o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo. Então vamos lá. Qual é o sentido do pedido "O pão nosso de cada dia nos dai hoje"? Essa é 592. Ao pedir a Deus com o abandono confiante dos filhos o alimento cotidiano necessário a todos para a própria subsistência, reconhecemos quanto Deus nosso Pai é bom para além de toda bondade. Pedimos também a graça de saber agir para que a justiça e a partilha permitam que a abundância de uns possa suprir as necessidades dos outros. Quando a gente pede isso, a gente está pedindo o quê? Para que Deus olhe para todas as nossas necessidades. Tá? Não é só basicamente o pão, aquilo que é o Comida, basicão, o necessário, mas tudo. Para ter uma vida digna, para ter uma vida, até mesmo um certo conforto. Eu estou pedindo para que eu possa ter um descanso, para que eu possa ter um lazer, para que eu possa ter saúde, para que eu possa ter condições de comprar um medicamento, sabe? Tudo isso. Tudo aquilo que é necessário para que a gente viva a nossa vida com dignidade. Né? Com dignidade. É como aquela passagem do Evangelho, né, de Jesus, quando ele fala que o nosso Pai, ele sabe daquilo que nós precisamos. Então essa oração, ela retoma essa realidade, né? E aí existem dois extremos aqui que são muito ruins, né? Que um é dessa desconfiança da providência. O que é a providência? É esse agir de Deus no mundo que, de certa forma, assim, de modo muito oculto muitas vezes, né? Na maioria das vezes, de modo oculto, ele vai mexendo os pauzinhos para que as coisas aconteçam, sabe? Para que as coisas aconteçam. Então, assim, ele sabe das nossas necessidades. Então, ele vai mover as coisas para que eu possa ter acesso a isso, né? Então, poxa, eu preciso passar por um momento aqui de dificuldade para que eu possa ter um crescimento espiritual. A minha esposa não sei o quê, mas lá na frente ele já está provendo algo que eu vou sair desse momento, sabe? E a minha confiança em Deus, ela vai me permitir que os meus olhos enxerguem esse caminho. E que eu possa chegar lá na frente e falar, caramba, Deus realmente é bom, sabe? Ele me acolheu, ele me conduziu, sabe? Ele me deu tudo o que era necessário. Então existe uma desconfiança de que isso de fato não existe, de que Deus ele só nos cria e nos joga e se vire, e tudo depende unicamente do meu esforço, sabe? Ou seja, eu preciso estar o tempo todo trabalhando, o tempo todo focado nisso, o tempo todo, sabe? Quando isso não está condizente com a realidade, né? Do Evangelho, com a realidade de toda a revelação divina, né? Que desde lá do Antigo Testamento Deus vai mostrando o quanto, não é, ele protege, o quanto ele provê, não é? O ápice disso tudo é lá no sermão, né, da montanha, onde ele, né, fala toda a parte da providência divina, né, que é belíssima, olhar belíssima. Olhar os pássaros do céu, olhar as lírios do campo, eles não semeiam, né? Quando Jesus usa essas figuras, né, para dizer do Pai do céu que cuida de nós, que sabe das nossas necessidades. E também esse relaxamento diante da providência. Se Deus vai prover, para que eu vou me mover? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me esforçar? Sabe? Para que esses dois extremos estão errados, né? Então você precisa tem a máxima, né? Que eu já vi associada a vários santos diferentes, mas é assim: trabalhe como se dependesse só de você, e ore e confie como se dependesse só de Deus. Ou seja, sabe? É os dois. Você dá o seu máximo, mas sabendo que é Deus que está pavimentando, sabe? Essa rua para você poder ir. Porque senão você vai. Se você confiar só em você e quiser seguir só o seu caminho, vai dar ruim para você. E aí, no 593, ele esmiuça um pouco mais esse pedido. Ele fala, qual é o sentido especificamente cristão desse pedido? O pão nosso de cada dia, né? Uma vez que não se vive somente de pão,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus, esse pedido diz respeito igualmente à fome da palavra de Deus e à do corpo de Cristo, recebido na Eucaristia, bem como à fome do Espírito Santo. Nós o pedimos com uma confiança absoluta para hoje, o hoje de Deus, e isso nos é dado sobretudo na Eucaristia, que antecipa o banquete do reino que virá. Ou seja, as nossas necessidades elas não são só físicas, né? Elas não são só materiais, mas existe uma necessidade, uma verdadeira necessidade da nossa alma de se alimentar da palavra de Deus, da Eucaristia, do Espírito Santo. Hoje foi muito engraçado estar fazendo catequese e o Catecismo de São Pio X fala isso, né? Desses dois alimentos, que é o alimento da nossa alma, A gente palavra usa de o Deus. Catecismo de São Pio X, né? Só para explicar, porque a gente está aqui com o compêndio do Sim. Catecismo e está usando. Porque ele é mais voltado para criança, né? Sim. Ele é um catecismo voltado para catequese infantil. Então fica mais fácil, né? De trabalhar, Você né? Com as tratar. crianças. Quando precisa complementar, busca uma coisa aqui, uma coisa ali, mas ele é mais fácil para lidar com crianças. E aí falava disso, né? Que a nossa alma tem essas duas fomes, né? Essas duas necessidades, da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Aí eu falei assim, então, nisso. Aí tem a palavra de Deus e a Eucaristia. A Eucaristia você ainda não pode, né? Mas ainda bem que tem dois, né? Tem a palavra de Deus. Então, assim, quem não pode, por algum motivo, ou porque é muito pequeno, ou porque por algum outro motivo, não pode se alimentar do corpo de Cristo, ele pode ser alimentado pela palavra de Deus, né? A nossa alma não passa fome, né? Totalmente. E nesse pedido, o pão nosso, então está incluído também, além das necessidades materiais, as nossas necessidades espirituais, né? Que Deus nos dê. 594. Por que dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Ao pedir a Deus Pai que nos perdoe, reconhecemos-nos como pecadores diante dele, mas confessamos ao mesmo tempo a sua misericórdia, porque no seu Filho e mediante os sacramentos temos a redenção, o perdão dos pecados. O nosso pedido, todavia, será ouvido somente sob a condição de que nós antes tenhamos, por nossa vez, perdoado. Jesus é a sabedoria eterna. Quando ele fosse montar uma oração, ele não ia, né, deixar isso solto. Ou seja, só perdoai os nossos pecados. Não. Aí ele já coloca, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Porque fica quase que como uma condição, né? Uhum. Assim como, ou seja, né, se eu não perdoo, não tem como eu pedir o perdão, né? Tem uma parábola de Jesus muito forte que ela fala exatamente isso, né? Do chefe lá, do patrão, né? Que ele, né, manda chamar o empregado lá e cobra dele. E o empregado pede, né, uma clemência, uma E misericórdia. esse empregado devia muito. Devia muito. Muito dinheiro. E o patrão dá mais um tempo para ele poder pagar. E ele sai dali e vai atrás de alguém que está devendo pouco. Na verdade, o patrão perdoa a dívida Perdoa. nessa parábola. Né? Ele fala, beleza, você não pode pagar, então vai embora. E aí ele sai e vai atrás de outro que estava e ele pede exatamente a mesma coisa. Me perdoa minha dívida. E era uma que era dívida muito menor. pequenininha. E ele manda jogar na cadeia até que pague a sua dívida. O patrão, sabendo disso, foi lá e é choro e ranger de dente, minha filha. Por quê? Se você não tem esse esforço, esse empenho, né? Essa bondade, essa pureza no seu coração para perdoar uma ofensa, como que você vai pedir, como que você vai receber esse perdão de Deus? Porque assim, gente, a gente tem que tomar uma consciência, né? Uma ofensa que nós fazemos a Deus, ou seja, um pecado mortal que eu vou lá e cometo. Cara, isso é impagável. Eu não tenho como pagar. Pecado venial. Até o pecado venial. Porque a dignidade de Deus é infinita. Que eu faço a Deus, né? Ela é uma dívida igual desse carinha da parábola. É um troço assim. Impagável. Impagável. É um negócio que não tem como pagar. Mas ele me perdoa quando eu peço perdão. Ele sabe que eu não consigo pagar essa dívida, né? Mas se eu me arrependo, se eu peço misericórdia, ele vai me perdoar. Cara, uma ofensa que alguém faz a você, você não está em condições de não perdoar, né? Sendo que você foi perdoado por Deus das suas próprias ofensas que você fez a Deus, porque todos nós pecamos, né? Todos nós temos os nossos defeitos. Então, assim, a gente não está em posição de não perdoar ninguém. Quem diz que ama Deus e não ama o irmão é
é mentiroso. Então, assim, Como diz São é João. lógico, a próxima pergunta aqui a gente vai aprofundar. Mas, sabe, a gente não está em posição de negar o perdão para ninguém, porque nós a todo momento somos perdoados por Deus de coisas muito piores, porque a gente ofende a Deus com os nossos pecados, né? Aí no 595, como é possível o perdão? A misericórdia penetra no nosso coração somente se também soubermos perdoar, mesmo os nossos inimigos. Ora, mesmo se para o homem pareça impossível satisfazer essa exigência, o coração que se oferece ao Espírito Santo pode, como Cristo, amar até o extremo do amor, mudar a ferida em compaixão, transformar a ofensa em intercessão. O perdão participa da misericórdia divina e é um ponto alto da oração cristã. Como não lembrar aqui, eu estou me recordando aqui, né, de Santa Maria Gorete, assim, por exemplo, porque aqui está dizendo, né, o perdão é uma graça do Espírito Santo. E Santa Maria Gorete é uma mártir que foi assassinada, né, por um homem. Ela era muito jovem e um homem queria, assim, abusar dela, né? E ela, não permitindo, se negando, ele assassinou Santa Maria Gorete. E antes mesmo dela, logo antes dela falecer, ela perdoou o seu assassino, né? Rezou por ele. Então aqui fala disso, né? Transforma a ofensa em intercessão. E assim, ele foi preso, né? Por esse assassinato, tal. E assim, ele se converteu. Ele viveu uma vida penitencial, mesmo, né? De penitência pelo seu pecado, e morreu em graça de Deus, o assassino dela. E isso acontece em menor escala na nossa vida. Muitas vezes, esse perdão que nós concedemos ao irmão, que não necessariamente vai nos levar a uma convivência de novo com aquela pessoa, porque muitas vezes é impossível. Mas não significa que a gente não possa perdoar, desejar o bem para ela, desejar, né, que ela se converta, que ela receba as graças de Deus e, de fato, limpar o nosso coração de toda mágoa, rancor, desejo de vingança, desejo de mal. Então, a ofensa, pelo perdão, a ofensa, ela se torna uma intercessão. Você reza por aquela pessoa, você pede a Deus por ela, você pede pela conversão dela, e aos poucos o seu coração vai se limpando, digamos assim, né, dessas manchas que, quando alguém nos ofende, nos faz o mal, a gente adquire no coração. Mas é uma graça do Espírito Santo, né? Uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é capaz de perdoar, por mais que às vezes tenha situações muito difíceis, tenham mesmo, né, dificuldades, mas para Deus nada é impossível, né? Para Às vezes Deus, vai ser necessário um tempo, sim, um processo, um processo. mas não se pode dizer, isso não tem perdão. Jamais. Né? A história da igreja está repleta de testemunhos dos santos de que é sim possível, né, ter essa questão do perdão. 596. O que significa não nos deixeis cair em tentação? Nós pedimos a Deus Pai que não nos deixe sós ao sabor da tentação. Pedimos ao Espírito que saibamos discernir de uma parte entre a prova, que faz crescer no bem, e a tentação, que leva ao pecado e à morte, e de outra, entre ser tentado e consentir na tentação. Esse pedido nos une a Jesus, que venceu a tentação com a sua oração. Solicita a graça da vigilância e da perseverança final. Aqui está bem autoexplicativo, né? A questão da prova e da tentação é assim, porque, né, a prova é aquilo que a gente falou, né? Muitas vezes a própria providência de Deus, ela vai, né, te propor, te guiar para momentos de dificuldade, momentos em que, entende? Como, por exemplo, uma aridez espiritual, né? A perda de um emprego, né? Algum problema de saúde, né? É uma prova, às vezes, que você vai passar, que Deus permite exatamente para que você possa se fortalecer, porque, no fim das contas, o importante é a salvação da sua alma, independente do que você precise passar para alcançar aquilo dali. E Deus, na sua sabedoria, né, ele pode te conduzir, né, por provas,
né, em que você vai precisar passar. Ou seja, você não pede para ser livrado das provas. Você não pede para ser livrado das dificuldades, né? Você abraça ela e você vai. É como se Cristo pedisse para ser livrado da cruz, não é? Você abraça e vai, não é? É de fato uma prova? Eu preciso passar por isso? Então vamos lá. Você pede forças a Deus e você vai. Agora, existe a tentação, ou seja, o caminho não é para ser por aqui, mas, sabe, as coisas estão te conduzindo para cá, os seus pensamentos, os seus desejos estão se inclinando para cá, mas você percebe que aquilo ali não é da vontade de Deus, que aquilo ali é uma É um coisa caminho para o esquisita, é pecado, ruim, né? é um caminho para o pecado, um caminho para a perdição. Onde que isso aqui vai acrescentar na minha vida? Entende? Isso é uma tentação. Ou seja, você está sendo tentado a ir contra a vontade de Deus, a ir contra os ensinamentos de Deus, né? Então você consegue diferenciar um do outro. E também existe a diferença entre você sofrer uma tentação, Como Jesus né? sofreu, né? Foi Ele foi tentado, tentado, é o demônio tentando colocar coisas na cabeça dele, né? E você sucumbir a essa tentação e você consentir, né? consentir nessa tentação, ou seja, né, Pecar não de é porque fato. eu senti esse desejo de pecar, não é porque eu imaginei, fiquei, né, aquilo, né, tá me perturbando nos meus momentos de meditação e tá o tempo todo roubando a minha atenção, né, que de fato eu pequei, né? Eu preciso consentir com aquilo, eu preciso acolher aquilo, sabe, começar a digerir aquilo e ir lá e fazer o ato de fato, né, do pecado. Então, assim, discernir sempre isso. Mas o que a gente pede nessa oração é que Não nos deixe nos proteja da cair na tentação, certo? tentação. Para que essa tentação, quando ela vier, A não gente é, eu não seja caia, forte e eu consiga combater, eu consiga, né, não vencer, né? cair, vencer. 597. Por que concluímos pedindo, mas livrai-nos do mal? O mal indica a pessoa de Satanás, que se opõe a Deus aqui, e que é o sedutor do mundo inteiro. A vitória sobre o diabo já foi conseguida por Cristo, mas nós pedimos a fim de que a família humana fique livre de Satanás e de suas obras. Pedimos também o dom precioso da paz e a graça da espera perseverante da vinda de Cristo, que nos libertará definitivamente do maligno. Quando Jesus vier, né, na sua glória, aí realmente acabou o mal Acabou o do mal. mundo, né? O mal vai ser definitivamente aprisionado e ninguém mais que seja salvo, né, que esteja salvo, vai sofrer nenhum mal de nenhum tipo. Mas enquanto estamos aqui na Terra, a gente pede para que Deus nos livre do mal, né? Que Ele nos proteja, que Ele nos livre realmente das ciladas de Satanás, né, dos demônios que o tempo todo estão querendo nos perder, estão querendo nos prejudicar. Né? São Pedro fala na sua carta, né, que o demônio ele nos circunda como um leão, pronto a nos devorar, no sentido de que assim, ele só quer o nosso mal mesmo, prejudicar a nossa vida. Então a gente pede no Pai Nosso, por fim, que Deus nos livre, né, dessas investidas do demônio em nossa vida e nos proteja desse mal. 598, nossa última pergunta. O que significa o amém final? No final da oração, tu dizes amém, ressaltando com um amém, que significa assim seja, tudo que está contido na oração que Deus nos ensinou. São Cirilo de Jerusalém. Aqui está a explicação, é uma frase de São Cirilo de Jerusalém, A resposta. né? O amém é o assim seja. É como você amarrar tudo que você disse, tudo que você rezou, e você reforça, assim seja. Né? É como que o meu sim, o meu faça-se dessa forma. É uma afirmação, né, de tudo aquilo que foi dito. E por isso a gente termina as orações com essa expressão do amém, tá bom? Então, gente, é isso, né? Foi uma alegria muito grande para nós caminharmos. Terminamos o compêndio. Depois disso aqui na nossa edição vem algumas orações, né? Já que está falando da vida de oração, vem várias orações aqui, vocais, né? Para serem feitas, muito boas. Foi uma alegria muito grande, a gente espera que vocês tenham aproveitado, assim como nós aproveitamos muito desse conhecimento, né? E sempre deixando a dica, né, de ouro, que é
estudem sempre, especialmente o Catecismo Amarelinho, que é o mais completo. Estudem sozinho, estudem em grupo. Né? Busquem, porque realmente quanto mais a gente conhece as realidades de Deus, né, do seu mistério, mais a gente ama, mais a gente se sente motivado. E o conhecimento da fé nunca é o suficiente. A gente Nunca tá, já sei tudo. Nunca Não. Você não sabe quase nada. Quase nada. Então, assim, isso aqui é o nosso beabá. A gente finalizou. Não, isso é o compêndio do beabá. É o compêndio do beabá. É o resumo do beabá. Então, assim, é tão rico, mas ao mesmo tempo é o beabá. E então que a gente possa cada dia mais, né, pedir a Deus a graça, que Ele nos ilumine para que a gente tenha um entendimento das coisas, porque algumas coisas a gente de pronto não entende. Parece estar falando grego às vezes, mas conforme vamos caminhando, ele vai abrindo nossa mente, nosso coração. Porque às vezes uma coisa que você vai ler lá na frente vai complementando, sabe, vai complementar e vai te dar aquela luz para que você possa entender para que faça as realidades. sentido mesmo as coisas. Então, é um e muitas processo. vezes aceitar, né? Aceitar. Porque às vezes a gente não aceita certas coisas que a igreja nos ensina porque a gente não entende, porque a gente não compreende, entende? Então, é uma ação da graça também, né, que vai agindo na nossa inteligência, no nosso coração. É todo esse processo, né? Mas é isso, gente. Foi uma alegria. A gente espera que dê frutos na vida de vocês. E, enfim, é isso, né? Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração final, consagrando tudo isso que nós aprendemos, que nós vimos ao longo de todos esses 25 encontros, a Nossa Senhora, né? Que ela nos guarde na graça de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.